projeto ele surgiu como um desdobramento das atividades de monitoramento de anfíbios nas lagoas marginais do rio Carinhanha, que é o rio que delimita os estados de Minas Gerais e Bahia, né, região de Cerrado. E essas lagoas marginais, elas têm uma importância bastante relevante para as comunidades de anfíbios e também de peixes, né, do rio. Né? Então, são áreas que anteriormente eram inundadas pelo rio Carinhanha, quando ele tem a época de cheia, mas que a gente consegue perceber ao longo do tempo que ultimamente são lagoas perenes que se inundam apenas no período de estação chuvosa, né, com a água da chuva, porque o rio já não alcança mais essas áreas um pouco mais elevadas às margens. Né? Então, esse projeto surgiu, na verdade, com o intuito de fomentar a continuidade desse monitoramento, né, de anfíbios e também englobar as comunidades ribeirinhas, né, que estão ali no entorno das atividades do projeto. Alguns eixos foram delimitados para trabalhar com essas comunidades. Né? Então, o primeiro seria as atividades de monitoramento. Então, a ideia seria fazer com que os proprietários dessas lagoas, né, onde elas estão inseridas, eles também participassem do monitoramento de anfíbios, de uma maneira tal que eles pudessem compreender melhor como é feito esse tipo de estudo, né? E, de certa forma, também dar mais valor não só ao trabalho de pesquisa que é realizado, mas também às próprias lagoas marginais, ao rio, às veredas, né, que estão ali dentro de suas propriedades, né, e que também compõem a cultura da região. Né? Todo dia à tarde tinha que anotar, né? Quantos milímetros de chuva choveu, quanto a temperatura máxima e a mínima do tempo, a umidade do ar, todo dia era anotado. Né? Esses proprietários, eles passaram a receber uma ajuda de custo para poder coletar diariamente dados, durante a estação chuvosa, os dados ambientais. Que a gente tirava, todo dia tirava da leitura aqui, quando os meninos choveu aí, jogava aquela água fora para colocar lá de novo, né, para anotação no outro dia à tarde. Né? E num outro momento também a gente incluiu a participação desses moradores no monitoramento em loco, né? Então alguns desses moradores eles iam a campo junto com o biólogo para poder participar e ver como que é realizado esse monitoramento. Foi inesperado, porque eu nem sabia um dia poder pegar sapo na mão, né? No começo eu tinha bastante medo de sapo, gente, eu arrepiava de medo. Aí aos poucos eu fui me acostumando, fui pegando, fui aprendendo os nomes, aprendendo o nome das espécies, as variedades. Eu acho que esse sapo aqui é o que a gente estava estudando ele, sei até o nome dele. Agora está mais fácil de eu identificar os sapos pelo canto, sei até o nome. É bom que quando chove, as lagoas enchem de água, os bichinhos voltam a cantar. Aprendi mais coisas também, aprendi mais, assim, dar mais valor na natureza, nos bichos, né, que tem. E também foi uma grande honra eu ter participado desse trabalho delas aí, para mim serviu muito. As estradas são de areia, na época de seca o carro atola por conta da areia, né? E na época de chuva por conta dos buracos e das pedras também que tem nas estradas de acesso às comunidades. Né? Uma outra atividade que a gente também tem desenvolvido nas comunidades é a exibição do que a gente chama de Cine Vereda. Então, a gente estende, ao cair do dia, a gente estende um telão, né, na própria casa dos moradores ou também na fachada da escola, né? E a gente faz exibição de vídeos e filmes, né? Tentando focar ali na temática ambiental, mesmo que fossem animações, né, voltadas para o público infantil.
e também de documentários e vídeos que retratam a comunidade, a realidade, né, de zona rural, de comunidade ribeirinha, né? Então, um dos documentários que a gente exibe, né, que se chama Carinhanha, que foi realizado por um documentarista do norte de Minas mesmo, que se chama Deniston Diamantino, e que aborda bastante, né, a questão do impacto ambiental às margens do rio Carinhanha, né? Então ele mostra bastante da cultura das comunidades, né, das pessoas que estão ali nessas veredas e às margens do rio Carinhanha, e inclusive com depoimentos de pessoas que as próprias pessoas das comunidades conhecem, né? Então elas se reconhecem, né? E esse Cine Vereda tem sido uma experiência bastante significativa e importante, né? A gente vê que eles muitas vezes nem tiveram oportunidade de conhecer o que é um cinema, ver um filme exibido numa tela maior, e aí as pessoas ficam bastante, né, participam ativamente, contribuem, cada um empresta a extensão, outro empresta a caixa de som para a gente poder realizar, né? Inclusive em algumas dessas comunidades não tem energia elétrica, então a gente faz uso de gerador, né, a óleo diesel ou gasolina para poder projetar esse filme, né? E aí quando a gente ainda coloca lá um filme, um documentário que retrata a região, com pessoas que eles conhecem, com o modo de falar com o qual eles falam, né? Então a gente vê que o sentimento de pertencimento, né, da própria comunidade em se ver projetada, né, dá uma outra valoração à sua própria comunidade, ao seu próprio modo de viver, né? E da mesma forma também a gente vê que a comunidade se reunindo, né, é uma reunião das pessoas para ver uma coisa em comum que muitas vezes retrata eles mesmos, né? Então a gente vê que as pessoas ficam bastante empolgadas e é uma das atividades que tem surtido melhores frutos de todo o projeto. Um dos outros focos do projeto são atividades de educação ambiental, né? Visando principalmente a comunidade escolar, né? Então os alunos, né, a partir dos 3, 4 anos, que já começam a frequentar ali a comunidade escolar, né, até o ensino médio, né? As crianças já amam quando vê falando dos animais, eles, né, e depois que o pessoal do Instituto Biotrópicos tem vindo na nossa escola acompanhar, fazendo os projetos, desenvolvendo os projetos, colocando os projetos em ação, mostrando como que faz um forno, né? Isso tem ajudado muito, né? Os aquecedores solar, mostrando como ele está o meio assim, de economizando energia elétrica. O forno também está aproveitando a energia natural, né? Então, assim, é um trabalho muito rico para nós e para a nossa escola, e que a nossa escola tem colocado em ação. Então, as atividades de educação ambiental, elas foram pensadas e elaboradas com o auxílio dos professores, né, no momento de capacitação anterior, em que eles procuraram identificar os principais problemas ambientais da região, né? Olha, o projeto ele foi de extrema importância, né? Porque envolveu as escolas e a comunidade. Porque até então a gente tinha uma visão diferente a respeito do que é biodiversidade e de como preservar o que a gente tem aqui na região. Aí depois do projeto, a gente viu uma mudança nos alunos e na comunidade também. E os nossos alunos têm valorizado esse trabalho. E nós temos também, tivemos a presença do Instituto Biotrópico também fazendo esse trabalho dentro da sala de aula conosco, os alunos desenhando os animais do cerrado, a preservação dos animais do cerrado. Eles desenharam o sapo, eles mesmos pintaram, né? E foi um trabalho assim maravilhoso. Então, foi um trabalho que para nós surtiu efeito, né? E a gente vê assim a nossa comunidade assim mais conscientizada, né? Graças a esse projeto. É tempo de Mangaba, pé de mandacaru florar.
Ver descer o riacho na mata, cantar lambu, juriti no araçá. Espanto com sua beleza, me alegra ser parte de ti. É água na barragem, vereda, rio verde, a chuva vai te acudir. É água na barragem, vereda, rio verde, a chuva vai te acudir. Eu acho que esse trabalho formiguinha, ele tem muitos frutos pela frente ainda. É pequeno, parece que não vai acontecer, né? Mas com muita garra a gente percebe, e o brilho no olhar dos meninos, aquele carinho todo, aquele carisma, isso contribui muito para a autoestima da gente, para a força de vontade e para a vontade de ir além, de fazer mais, de abordar mais comunidades, mais outras regiões, que a gente sabe que existem muitas, inclusive aqui na região, que carecem muito disso. Que destrói você, mas a natureza um dia vai se destruir.